Quem não assistir vai ficar na plataforma. Gente, como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não encontra. Olha aí o Igor chegando aí também. Camisa do Corinthians. Grande Igor. E aí, galera, como é que Esse vocês é o estão? outro homem trabalhador, né? Tamo Esse bem. homem que trabalha. É o João Trabalhador. Trabalhar, né, galera? Esse é o João Trabalhador. Tem mais gente chegando aqui. Quem que é? Daqui a pouco ele conecta direitinho. Que legal, gente. Marcão, para você que está chegando agora na nossa turma, né? A ideia sempre é fazer isso aqui pelo menos 2 vezes no mês. Mas com essa Copa do Mundo louca aí eu não consegui, né? Juntando Série B e tudo mais, não consegui. Tinha um e-book também, acabei me enrolando e não conseguindo fazer. Mas a ideia é a gente sempre se encontrar aqui para bater papo. Que não tem muito cara de aula, não. Às vezes a gente pode até trazer uma coisa ou outra, tal, para falar, coisas que a gente não pode falar no aberto, né? Porque senão dá problema e tudo mais. Mas principalmente saber como é que estão vocês, se vocês têm algum problema, alguma dúvida, alguma coisa que vocês passaram ao longo da semana, que vocês passaram e que a gente pode tentar resolver para melhorar e tudo mais. É sobre isso. Tem mais gente tentando chegar aí. Quem é o Vinícius? É o Vini? Bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom É o Vini? dia. É você? Bom dia. Aparece o nome Não, aqui. sou João. Ô, João, tudo bem? Eu uso aqui um esquema que não aparece o nome de vocês, infelizmente. Eu não sei se o Igor, que é o nosso homem da tecnologia, o StreamYard faz isso aqui? O StreamYard faz, mas como a gente tá no Ninja, eu não sei mexer muito no Ninja, né? Então. Também não sei como é. Mas o StreamYard faz de graça? É. Com nós Sim. tudo, como a gente fala lá em Catanduva? Então, tem um imitador, se eu não me engano, de pessoas Tem, né? por chamada, né? Tem. Legal, legal. Então tá bom. Beleza. Então vamos fazendo por aqui assim mesmo. Marcão, conta um pouquinho de você aí, mano. Você que tá chegando agora também. Depois eu vou querer saber do João se você já narra, não narra, você faz aonde, o quê. Conta um pouquinho pra nós aí, Marcão. Alô, Marcos? Tá ouvindo? Acho que não. João, e você? Conta um pouquinho de Oi. você, o que você anda fazendo de bom? Bom, eu já narro há um tempinho já, não profissionalmente, né? Tá. Aí, esse ano eu comecei a me aprofundar mais para treinar e ficar com transmissões aí web rádio. Então eu narro na página do DC Esportes, que é uma web rádio. Então tem eu e outro narrador lá, eu aprendo bastante coisa. E também tem minha própria página. Ah, que Aí eu legal. narro jogos universitários, mas é com imagem. Que legal, Jogos cara. universitários ali da minha página mesmo, porque eu estudo educação física, então eu tenho contato de algumas universidades, então tô chegando nessa de futebol universitário, já tô indo numa minha segunda competição. Legal. Você tá onde no Brasil? Você é do Rio? Não. Ah, eu esqueci, me apresentar assim? Ah, legal. Eu sou do Rio de Janeiro. Que legal. Parabéns, cara. Sensacional. Pô. E você consegue as imagens como? Eles mesmos que fazem a transmissão? Não, a gente vai lá e da gente mesmo, celular, Uau, na microfone raça. conectado, isso aí. Que legal. Quanto tempo já que você faz isso? Transmitir já uns 3 meses. Legal. Bacana demais. Parabéns, cara. É isso aí, criando o próprio espaço, né? Como a gente fala sempre aqui. A gente precisa criar primeiro, hoje em dia, o nosso espaço para depois o pessoal chamar a gente, sabe? Para ter o que mostrar. A gente precisa ter o que mostrar. Porque senão fica difícil, né? Para a gente entrar num mercado que é tão concorrido e você já é meio que empreendedor, cara. Isso é legal. Parabéns, parabéns mesmo, de verdade. Você já mandou alguma É coisa isso lá aí, para meu. análise de gol, não? Não, porque eu sou muito novo ainda no grupo. Tá. Tanto que desde que eu entrei, ainda nem narrei um jogo. Ah! Que legal. Você já Aí assistiu as aulas? eu, eu tô assistindo as aulas, tô ainda no módulo 1 ainda. Ah, legal. Então quando você for narrar, você já Aí eu mostra entrei aqui porque eu experiência. quero
aperfeiçoar e vamos para cima. Legal. No link lá no Telegram, na descrição do grupo, tem um link para um formulário. Já teve gente que já mandou a segunda vez, eu estou devendo, mas eu vou pagar. Você preenche o formulário, manda o link de uma narração tua e eu dou uma olhada para saber o que pode melhorar, o que já está legal, né? Baseado no que a gente trabalha naquelas aulas que estão lá na plataforma, a gente dá um feedback. Então depois manda lá para a gente ver como é que você está e como é que a gente pode te ajudar, tá bom? Entrou mais alguém Show de bola. aqui. Quem que é? Tem mais cabelo do que eu e o Marcão. Quem é? Na verdade, eu tive que voltar porque do outro aparelho que eu estava usando caiu a conexão, aí eu tive que entrar por outro aparelho. Ah, legal. Marcão, fala um pouquinho de você também. Você que essa é a primeira live que eu tô com você aqui. Você já narra, não narra? Você é de onde? Conta um pouquinho da sua história para nós aí. Então, eu há 29 anos eu trabalho no audiovisual. Estão me ouvindo? Tô, perfeitamente. Tá. Então, há 29 anos, eu tenho 43 anos, eu trabalho com audiovisual. Por 25 anos da minha vida, eu trabalhei com casamento, 15 anos, mas eu sempre gostei de transmissão ao vivo, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a aprender esse segmento. Então, aí eu comecei a operar a VMix, comecei a ser operador de câmera também, que eu já era nos casamentos, até que eu consegui cair no canal do YouTube e entrei como operador de VMix, aí vez por outra operava a câmera, e aí eu comecei a gostar de narração, que a gente no tempo de criança, a gente ficava no banheiro lá brincando de narrador, né? Mas eu nunca me achei competente. Até que um dia, já no meu canal, eu precisei montar 3 equipes de transmissão e nenhuma dessas equipes eu precisei de um narrador e não encontrei. Aí minha esposa, que trabalha comigo, falou assim, Marcos, você já fez o curso, mas nunca atuou. Então não tem tu, vai tu mesmo. Aí eu virei narrador desse jeito já faz um ano. Olha, e como é que tá essa experiência? E aí... Rapaz, olha, eu não... nós falarmos de nós mesmos é suspeito, né? Mas olha, eu digo assim, eu fiz a primeira, não quis parar mais, né? E aí como eu já tinha os meus trabalhos de transmissões, aí eu comecei a ser a voz principal do meu canal. Eu passei a ser a voz principal do meu canal. E aí minha esposa passou a ser operadora de VMix. E assim, os trabalhos, às vezes tem bastante coisa para fazer, às vezes não tem nada, entendeu? Aí a gente vai para o segmento corporativo, que é o carro forte hoje, né? Uhum. E fazer o máximo possível, né? Legal. Legal, muito bom, muito bom. Temos empreendedores nesse grupo, hein? Isso é bom, tem tudo a Eu ver acho com o que que a tá com gente delay, fala. né, a minha chamada. Tá sim, tá com um delayzinho, mas tudo bem, dá pra gente ir tocando. E como é que foi a semana de vocês aí, meus meninos? Caio, Gabriel, Conrado, Igor. Igor, já se resolveu, Igor? Eu tava até vendo possibilidade de talvez parar num dos lugares onde você tá. Eu tive, inclusive, que manejar uma conversa em tcheco. Acho que você já imagina de onde. Que delícia, hein? Estamos tentando. Ave Maria. Legal, pô, bom saber. Lá tá precisando mesmo, viu? Então, eu conversei com a Jítica e eu tô esperando, né? Faz uma semana que eu mandei o currículo lá, né? Eu sei que eles demoram, né? Porque como não é mais 100% Brasil, né? Que tiraram o rapaz lá, né? Agora mudou tudo, né? Sim. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu tô tentando, que você sabe, né, Marcelo? Eu sou meio louco, eu vejo as coisas e mando. Então, é isso. O não seja tempo.
Como é que a gente Exatamente. fala? Ou não, a gente atende, vai em busca da humilhação, não é isso? Não, eu tô há um mês de estar 100% alinhado, porque assim, eu tô terminando minha pós, né? Então eu vou tirar DRT em agosto. Eu vou tirar DRT em agosto. Então, assim. Legal. Então, o que vier, tamo aí, né? Então, assim, hoje estreio no Bate Fundo Esportivo, né? Vou fazer jogo hoje, jogo amanhã e tô vendo outras coisas pra fazer. Também fiz outra maluquice, achei o contato da turma lá que produz lá pro Dazon, mandei algumas coisas. Fez muito bem. Vamos lá, entendeu? Fez muito bem, porque eles vão precisar. Não, é porque é aquilo, Marcelo, é o que eu falei e falo pra turma. Por mais que eu tenha contatos e amigos, eu não conto com ninguém com relação à indicação. A gente tem que mandar as coisas por conta. Porque exato. quem espera demais, né, acaba... Como você gosta bastante desse termo, vira bolsa de madame. Então você tem que correr atrás das coisas, entendeu? É isso. Porque indicação acho que é importante todo mundo saber como é que é. Porque indicação é assim, uma coisa é vocês me mandarem um currículo e eu, vou mandar para o Flash Score, para a rádio lá, para a TV. Ó, tem esse rapaz aqui é meu aluno, tal, ele é bom, pá, tá aqui. O cara vai botar lá na pilha que ele tem lá, e se um dia ele precisar, se ele lembrar, aí ele vai pegar. Outra coisa é o cara virar para você e falar assim, Marcelo, eu tô precisando de um cara, como já aconteceu. Tô precisando de um cara. Aí você fala, olha, eu tenho este cara, porque você quer esse cara aqui, eu acho que é legal. E aí é outro tipo de indicação, entendeu? Isso. Normalmente é a indicação que funciona. É esse tipo de indicação. Porque eu sei que no desespero, assim, né? Não é fácil. Então, Marcelo, indica a gente lá, tal, mas não funciona assim, entendeu? Porque o cara, você imagina os meus chefes. Os caras têm 500 mil coisas para cuidar. E no caso do óculos Flash Score, é o seguinte, o de cima é tcheco, abaixo deles é português. É então, português, assim, exatamente. É muita coisa para passar. Exato. Muita coisa para passar. E eu, assim, pra você ter uma ideia, nessa época da Copa do Mundo, eu falei, Ricardão, eu não posso te atender. Errado aqui, se você quiser me tirar, eu peguei alunos aqui, tem uma galera aqui que você pode usar, tá? No meu lugar. Vou botar no meu lugar porque eu não vou conseguir te atender. E ele não quis. Não quis me liberar. Não, vai lá, espera, depois você volta. E no fim acabei voltando. Marcelo. Oi. Desculpa, é que a minha ligação tá com delay, então às vezes vocês estão falando e eu falo em cima. Me desculpa. Não tem problema. Com esse comentário de vocês aí agora, me permite fazer uma pergunta? Claro, à vontade. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Vou contar uma experiência rápida e depois a pergunta em seguida. Em 2014, eu fiz 3 dias de viagem dirigindo o carro daqui para o Ceará. Nessa viagem, nós esquecemos de comprar um pendrive com músicas. A gente foi ouvindo 3 dias até o Ceará, Vitor e Léo, um único CD, né? Então eu acabei virando um fã dos caras. Quando foi no começo do ano passado, eu tive a oportunidade, através de um colega de trabalho, de fazer a turnê de Vitor e Léo. Então, ou seja, de fã, eu virei um prestador de serviço dos caras, né? Só que aí do nada, eu falei assim, como que eu caí nesse trabalho? Então, a pergunta é, como você hoje está na Band, está na Rede TV, como que foi a sua caminhada até lá? Vamos lá, a história é comprida, tá? Mas acho legal contar como é que funciona. E é bem nesse esquema da indicação que eu falei para vocês. Tem mais gente chegando aí, quem que é? Quando chegar, dá um oi aí, fala quem é, porque não aparece o nome, tem carinhas que eu nunca vi aqui. Então, bem-vindo. Beleza, Marcelo, bom dia para todo mundo aí, rapaziada. É o Rômulo Marcolino. Rômulo, bem-vindo, mano. Legal. Pô, que da hora. Hoje deu para acompanhar em tempo real. Legal, que bom.
Então, eles estão perguntando aqui como é que foi que eu cheguei nesses lugares onde eu estou trabalhando hoje em dia. E foram exatamente nessa questão da indicação, dessa forma que eu falei para vocês. Eu comecei a narrar porque eu fiz um curso com o Flávio Prado. O Flávio Prado tinha um curso aqui em São Paulo de formação de cronista esportivo, não era nem de narrador. Nesse curso ele revelou o Fábio Seródio, Everaldo Marques, Fred Júnior, Felipe Facincani, uma galera, né? E eu fui um dos últimos, uma das últimas turmas lá em 2004, tá? Eu já fazia umas coisinhas na Rádio ABC, porque na época o Augusto Chamas, que era professor meu na FIAN, me deixou ir lá, eu ficava lá. Precisava de um negócio de tênis, eu ia lá fazer uma notinha, imprimia, entregava na mão dele lá. Ele lia no programa de esportes da Rádio ABC aqui de Santo André. Mas nunca tinha narrado. Aí nesse curso do Flávio Prado tinha exercício de narração e só tinha na turma 2 narradores. Eu e o Éder Reis que fez o UFC na Rede TV. Trabalhou na Fox, tá? Hoje nem sei se ele narra mais. Porque eu acho que ele tá morando no Rio, mas depois que a Fox acabou, eu não sei se ele tá fazendo alguma coisa. Muito voltado ao mundo da luta e tal. E aí, ele gostou, né? Para acelerar um pouquinho a história, o Flávio gostou. E no meio do caminho, na nossa turma, tinha uma pessoa chamada Bárbara Tellini, que era repórter da Rádio ABC e que depois virou repórter da Band News FM depois de um tempo, muito tempo. Mas ela trabalhava na Rádio ABC. E na época ela namorava o Rafael Spinelli, que era narrador da Rádio ABC, que depois foi narrador da Rádio Record, trabalhou comigo na Sky e tal. E esses caras foram para fazer a final da Copa do Brasil, Santo André e Flamengo, lembram? Eles foram para o Maracanã fazer. Legal, e eu acabei fazendo o plantão esportivo daquela transmissão indicado por ela. A Bárbara me indicou para a Janete Ogawa, que era a moça que cuidava da rádio, cuida até hoje, não é mais moça, evidentemente, né? Porque lá se vão 20 anos, 20 e tantos anos. E aí eu fiz o plantão, e aí depois que passou a final, o Rafael tirou uns dias para descansar e tinha a Série B. O Santo André jogava a Série B e tinha um jogo contra o Mojimirim, e o segundo narrador deles teve um problema. Sempre é isso. O cara teve um problema. Aí a Bárbara falou, o Marcelo tá fazendo um curso comigo e ele narra lá, e ele narrou bem, porque eu não falava que eu queria narrar. Eu tinha vergonha. Veja só. Vejam só vocês, eu tinha vergonha. E aí ela falou e ela topou. E aí eu fiz Santo André e Mojimirim, que foi meu primeiro jogo. Quando eu fiz esse primeiro jogo, lá eu já comecei, os caras gostaram, só que lá eu só entrava assim, quando não tinha ninguém, eu fazia, né? Nesse ínterim, acabou o curso do Flávio, o Flávio estava montando uma rádio, uma equipe de rádio para o Bruno Prado começar a comentar, porque o Bruno Prado era produtor da Transamérica, mas nunca tinha falado no microfone. E aí não tinha narrador. E era uma rádio lá de Pirassununga, chamada Piracema FM, que narrava daqui, de São Paulo. E aí, nesse sentido, aí ele falou, olha, ele me ligou depois de um mês e pouco, ele me ligou e falou, olha, nós vamos montar um time aqui, precisamos do narrador. Aí eu comecei a narrar. Então, sempre que eu fui puxado, eu sempre fui puxado para os lugares. Aí eu trabalhei na Piracema FM, fiz lá o segundo turno do Brasileirão de 2004, com o Bruno, com o Facincani, a gente começou junto. Depois o Bruno foi para 105, porque a 105 estava montando o time. O Everaldo Marques e o Weber Lima estavam montando o time da 105. Precisava de um terceiro narrador. Aí o Bruno me indicou. Eu fui fazer o teste, conheci o Everaldo no teste, a gente acabou ficando amigo na hora ali, e entrei para 105, fiquei. O próprio Bruno me indicou anos depois para a Rede TV. O Vanderlei Nogueira, que era dono do espaço que o Flávio Prado fazia o curso, me indicou para o Terra. E aí eu fiz a Copa do Mundo no Terra e lá fiquei. O único lugar que, na verdade, não foi uma indicação direta, curiosamente, foi a Rádio Globo. Porque o Oscar ouvia a 105 e eu já tinha ido lá, feito o que o Igor fez, mandar carta, mandar CD. Eu bati lá umas 3 vezes, não toparam. E aí, quando o Silva Júnior saiu, ele me chama. É lógico, ele foi buscar referência minha, com o Ricardo Martins,
com o Bruno, com a turma que me conhecia, a referência foi boa, ele me chamou, eu entrei lá. Mas foi a única pessoa que eu não conhecia, que eu não era amigo, eu nunca fui amigo do Oscar, né? Que me chamou para trampar porque viu lá e gostou do trabalho também. A maioria das vezes foi indicação. O Fábio França, que hoje é meu chefe, ele fez comigo, em 2004, um outro curso de narração esportiva no Senac, que o professor era o Cacá Fernando, do Band Esportes. O tempo rodou, passou, e o Fábio me chama para fazer Band News FM em 2019. Entendeu? Então sempre foi assim. A Sky, o Band Esportes, quando eu comecei a fazer o Band Esportes, foi o Luciano Borges que me indicou. A Sky, cara, eu não lembro quem me indicou na Sky. Tá aí. Ah! Não foi indicação também. O diretor, que era o Caio Milan, era ouvinte da 105 e era fã. E aí ele me puxou para fazer a Sky, para fazer NBA Freela. Depois eles criaram um canal Sports Plus e ele me chamou de vez e eu saí do Terra. Então é assim, a nossa área ela é assim. Um vai puxando o outro, um vai. Quando a gente normalmente força a situação, ela não rola. Ela não rola. Você precisa estar pronto. E eu acho que assim, as pessoas, o nosso meio, como ele é um ovo, né? Todo mundo ouve todo mundo. Então todo mundo sabe o que a gente está fazendo. Então, quando essas pessoas elas percebem que você tem uma maturidade, porque narrar também exige maturidade, né? Tempo. Aí elas falam, pô, esse cara aqui eu acho que dá, hein? Aí vamos dar uma chance para esse cara aqui. Aí chama para um eventual, que você vai lá, dá a vida no eventual, o cara curte, faz mais um, mais outro, mais outro. Se você se destaca, na hora que tem uma vaga fixa, o cara te põe. Normalmente é assim. Por isso que demora. Por isso que a gente demora muito para engrenar, assim. Eu posso dizer que sou um caso à parte, assim. Comigo não demorou. Mas normalmente demora, porque você precisa... E olha que eu fiquei 2 anos trabalhando na assessoria de imprensa e narrando o jogo, até que eu consegui, quando eu fui para o Terra, que eu passei a viver só de esporte. Fala, Igor. Não, e outra. Hoje também, né, como o Marcelão falou, era um tempo também que ainda a rede social não era tão forte. Hoje Não, a rede social tá ainda mais forte do que já era. Então, gente, é importante, como o Marcelo já falou, né, e o Gabriel com a Saif, a turma bate muito nesse ponto, é bom vocês terem uma rede social bacana, porque assim, como o Marcelo diz, nada é igual, né, os caminhos são diferentes. O meu caminho, por exemplo, tudo que pintou ou foi por pessoas que descobriram o meu trabalho, me seguiam na rede social e um tempo depois mandaram convite, ou foi por esse negócio de eu pegar, mandar currículo e tal, porque é aquilo. A rede social, gente, virou um portfólio ambulante nosso. Então é importante você manter a rede social. Todo jogo que você faz, por mais que às vezes é chato, eu sei que é difícil você ficar editando toda hora, depois que acaba o jogo, você tá cansado pra caramba, sai da transmissão 3, 4 horas, tem que fazer, porque é importante. Tem gente ali que olha, igual minha rede social hoje, ela tem quase 1.030 seguidores. Então, assim, é importante sempre estar lá. Às vezes o pessoal fica assim, curtida, não sei o quê. Não liga pra curtida. O negócio é você postar, ter constância, porque alguém vai olhar. Foi nisso aí que eu consegui. TV Atletismo Brasil, por mais que tenha sido controverso, enfim, consegui ir na rede, mas fez, entre outras coisas, mas fez, entendeu? A parada é essa, galera. Cuida da rede social, tem contato, manda currículo, tenta e é aquilo. Não espere indicação, mas alguma hora vem. Isso aí. Fala, Caio. E trabalha. Inclusive, eu falei pro Igor essa semana. Na rede me fez proposta também. Só que eu falei com o Igor, Igor, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele mandou um papo reto pra mim e falei, tá bom, vou ficar na minha então. Vou ficar na minha então. Deixa quieto. Cara, mas você sabe que isso que vocês fazem, que vocês dois têm feito, que eu vejo que vocês estão toda hora batendo papo e tal, isso é muito importante, cara. Eu faço... Pra vocês terem uma ideia, ontem eu tava falando com o Everaldo que a Fórmula 1 voltou para lá, pra Globo, né? Vai voltar o ano que vem e vai cair para ele, e ele ama esse negócio, entendeu? Ele era um dos sonhos da vida dele fazer isso lá, ele chegou a fazer um pouquinho em 2020 e depois foi embora. Então eu sei da alegria do cara, entendeu? E aí
trocar essa ideia é muito importante. E não é, mas ele vai me indicar, não tem essa. Não é por isso. É porque, às vezes, você não está dentro dos lugares para saber se todo lugar é bom ou ruim. Em todo lugar tem coisa boa e tem coisa ruim, tá, gente? Não existe empresa perfeita. Nem a Globo é perfeita. Não tem. Nem a Cazé é perfeita. A Cazé tem problemas. E aí, quando você conversa com os colegas e que você tem um bom trânsito dentro do meio, você consegue ter informação para tomar esse tipo de decisão aí. Será que tal proposta? Porque proposta às vezes vem. Hoje acontece comigo isso. Você está num evento, aparece alguém, olha, eu estou montando um canal aqui de televisão e tal, te interessa, tal. Aí, ao mesmo tempo que o cara vai atrás de informação sobre mim, eu também tenho que ir atrás de informação sobre ele. Paga direitinho, como é que funciona? Se o projeto é bom, se o projeto tem futuro, se você pode deixar o certo pelo duvidoso, se dá para levar em paralelo, você vai, mas se você não consegue isso sem conversar com quem está dentro. Então, esse network é muito importante, por isso que grupos como o nosso é importante, porque no fim das contas todo mundo passa a se conhecer, e fora daqui, pintou um negócio aqui, Marcelo, pintou um negócio aqui, você acha que é legal? Você acha que não é? Como eu conduzo essa situação? Eu faço assim, faço assado, mando assim, mando assado. A gente não, mesmo eu que tenho 20 anos de janela, eu consulto as pessoas. Consulto. Fulano de tal me mandou uma mensagem aqui, você acha que eu devo pegar? Ou, uma marca, que rede social é importante para isso também. Essa semana uma marca me mandou uma proposta para gravar um comercial sobre NFL. E eu não sabia quanto cobrar. Porque eu não faço essas coisas toda hora, né? Eu não faço isso direto. Então eu não sei quanto cobrar. Aí lá vou eu, Pati. Que a Pati faz isso toda hora, né? O Golim faz isso toda hora. Gente, eu recebi uma proposta assim, assim, assado, uma entrega de rede social, assim, assim, assado. Só que eu não tenho ideia de quanto eu cobro, gente. Eu não quero nem enfiar a faca e rodar, mas também não quero fazer por 2 balas Juquinha, né? Ganha dinheiro, né, meu? A faca ele rodar foi nova. Porque, a gente já tá nessa já tem um tempo já, as pessoas conhecem a gente. Tanta liga paga bem quanto as empresas, não dá pra... Dá pra dar um cascaia a mais pra gente. E não é qualquer coisa, né? E se você não tem um bom trânsito... Eu passei por isso ontem, Marcelão. Um companheiro aqui, ele tem um canal também de transmissão, só que ele faz muita várzea, né? E então, assim, na semana, vendo um dos seus vídeos, você falou sobre a importância da gente estar na ativa, né? E no meu canal já faz uns 2 meses que não rola nada, né? Uhum. Aí eu liguei para esse parceiro, eu falei assim, ô Josias, você não tá precisando de narrador aí? Tô fazendo um curso aqui e tal, e eu preciso ativar as redes sociais. Aí ele falou assim, domingo você tá disponível? Eu tô. Tem 2 jogos aqui, uma disputa de terceiro e quarto e uma final. Você topa? Eu falei, topo. Quanto você me cobra? Eu falei assim, amigão, eu não sei quanto eu te cobro, eu sei quanto que eu pago. Agora, cobrar já não é minha área. Aí ele falou assim, eu pago X e Y aqui. O Y é se for longe de casa, o X é se for mais próximo. Eu falei assim, o que você me der tá bom, eu só preciso do conteúdo. Aí a gente fechou o trabalho, mas foi isso que você falou, tipo, às vezes a gente está numa situação que a gente não sabe o que cobrar, então isso muitas vezes faz a gente perder algumas oportunidades que talvez o valor não seria tanto, mas valeria pelo conteúdo e a experiência, né? Exatamente. E para a gente, fundamental é fazer. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai melhorar. A gente faz esses materiais, né? O e-book. Depois eu até queria saber quem já leu o e-book aí, o que achou. Opiniões sinceras, tá? Por favor. E porque esse material, se você não praticar ele, não serve para nada. Você tem que praticar, olhar, fiz, não fiz. É sobre isso. Fala, Legão. Não, Marcelão, 2 coisas antes de eu, acabar minha participação aqui nessa parte. Vocês ficarem espertos, hein? 2, o nosso futebol mudou de nome, Sportnet. Eles vão comprar um monte de coisa, tá? Que eu tô sabendo. Então, assim, fiquem espertos que pode chegar alguma coisa para vocês, tá? Exato. Que eles estão olhando redes sociais
conheço o rapaz inclusive é meu xará, ele olha a rede social, tá? Então, fiquem espertos. Hoje todos olham, viu, gente? Todos olham. Todos olham. Todos olham. Eu fiz um vídeo que vai pro ar. E abriu... Abriu? Ô, Márcio, abriu oportunidade. Bom, não é que abriu oportunidade, vai abrir em breve. O canal Gold vai começar a fazer um programa para escolher narrador e comentarista, hein? Isso. Só que esse aí... no grupo, inclusive. Esse aí é tipo assim, um curso, mas parece que a seleção é igual um reality. Parece que eles que vão atrás de quem eles querem pra, né, enfim, fazer parte. E certamente eles vão atrás de gente como vocês, tá? Reparei que recebi umas visitas meio diferentes no LinkedIn esses dias. Exatamente. Fiquem espertos aí, porque eles vão atrás de gente iniciante. Porque eles são um canal que não podem pagar muito, eles trabalham revelando gente, como fizeram com o Fefux, por exemplo. Né? Eu acho a iniciativa do caralho. Eu acho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eles lançaram o canal, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho para eles. Só que eles nem me conhecem. Lá eu era só mais um no set de gravação. Eles fizeram lá as vinhetas de abertura e tal. E quando eu olhei assim, eu falei assim, esse canal não vai dar em nada. E hoje os caras estão voando. Você é doido. O Tavis é meio louco, mas ele é boa gente. Eu vou inclusive falar, eu acho que ele não sabe da nossa liga aqui, eu vou mandar uma mensagem para ele, vou falar, tem um grupo aqui que pode te ajudar, vamos fazer aquela, né, aquela empurrança, vamos dar aquela empurrança, né, porque de repente ele passa a olhar para o grupo aqui também, para selecionar a gente para ir lá participar. Eu acho foda isso aí. E parece que é para ficar lá 6 meses, né? Sim, 6 meses. Não, o curso é 6 meses, aí depois eles vão ver quem eles vão aproveitar, né? Que primeiro vai ser o curso, aí diferente daquele que teve lá na Globo. Que não é exatamente um reality show, uma capacitação, mas assim, opinião sincera, né? Porque é aquilo, eu sou um cara que acredita muito no estudo, né? Que o Marcelo sabe que eu antes dos 30 já tenho 2 faculdades e tô terminando minha pós-graduação, mês que vem eu encerro. Cara, é importante você estudar. Então, assim... Quem for fazer, aproveita como se fosse a última coisa da vida, porque você vai ter uma formação em narração no Gold. Se você não conseguir o Gold, você vai conseguir outra coisa com isso aí. Exato, eu acho muito importante mesmo. Eu vou tentar me informar mais sobre isso aí, vou mandar uma mensagem para ele hoje, tentar entender como é que funciona isso aí para trazer para vocês. Eu acho muito legal, mesmo. Quem tá com o e-book, quem que de vocês todo mundo já leu, já tem, já olhou? Já? Eu quero saber o que vocês acharam. Eu já comecei a ouvir, Marcelo. A ouvir? Vou explicar. O que acontece com esse avanço aí das coisas serem tudo muito rápido? Eu tô com preguiça de ler, mas eu já aprendi aqui com o seu curso que o importante é ler, né? Não só sobre esporte. Aí o que eu fiz? Como eu tenho facilidade com esse negócio de edição, eu fiz lá um áudio com a ajuda da inteligência artificial para eu ficar ouvindo, rapaz, porque eu não consigo ler, sabe? Ficar parado, concentrado ali lendo. Aí por isso que eu tô falando, eu já ouvi o seu livro. Olha só, essa aí eu nunca tinha visto, hein? Muito bem, tá certo, otimizando o tempo. Mas fica tranquilo que é para uso interno. Fica tranquilo que é para uso interno. Boa. Eu quero saber o que 5 vocês minutos acharam. depois, galera, e-book do Dó em áudio. Segue o link depois do Pix. Faça o Pix que eu mando o link. Meu Deus. Tô dando a ideia, hein? O cara é empreendedor mesmo, olha. Muito bom. Aqui, né? Tô rindo, mas é de nervoso, né? Seguinte, quero saber o que vocês acharam. O que vocês acharam do e-book? O que foi legal? O que de repente pode ter faltado? Eu vou até pegar um negócio aqui para anotar, porque é real mesmo. Gente, esse é primeira coisa dessas que eu fiz na minha vida. Então, certamente não deve ter ficado perfeito, né? Então eu queria saber a opinião sincera de vocês, o que foi bom e o que não foi no e-book, para a gente poder melhorar para os próximos, porque vai ter mais. O que foi bom, né? A minha tarefa aqui. Parabéns, Conradão. É isso aí, ó. Tá vendo? Valeu. Você viu a diferença?
Sim, sim. É outra E, imagem, pô. e também o modo de preparação para a transmissão, né? A abertura, né? Falar com o pessoal do chat, enfim, essas coisas. Então, para mim, né, tá servindo muito até de aprendizado. Legal. Caio? Marcelo, desculpa. Oi, pode falar, Marcão. Não, pode falar, pode falar. Ah, beleza. Então, antes de chegar até você, eu já fiz muito aqueles cursos rápidos ali do YouTube, sabe? Ver um vídeo, ver outro, pega um pouquinho de cada um. O que eu achei bacana do seu e-book, além da sua experiência de fato, né? Você coloca tudo ali na sequência do que deve ser feito, né? Eu lembro que quando eu comecei há um ano atrás, rapaz, eu acho que eu fiquei uma semana só assistindo o vídeo, procurando o que realmente ia agregar, o que realmente era bom, e ali no seu e-book tá exatamente direto ao ponto, como diz o ditado. Pô, legal, legal, bom saber. Ótimo. Fala, Canhão. Eu ia falar basicamente o que o... Qual que é o nome dele? Desculpa. Marcos. Eu não peguei o nome dele aqui. Isso, que o Marcos disse. Eu ia falar basicamente isso também. O e-book tá muito bem feito, inclusive com os QR Codes lá, né, para ter acesso ao vídeo, né? Que tá o assunto que está sendo falado ali, é Isso muito é bom. legal, Então, né? Porque não expande tenho um nada a pouco o que acrescentar, tá não. ali, né? Eu tentei não escrever Sim. muito, porque eu sei da dificuldade. Não é só de vocês, não. Para mim também é difícil, pô. Não dá, às vezes não dá nem tempo. Então eu não queria botar muito texto, que ia ficar um negócio muito chato. Não, Marcelão, é uma coisa para elogiar. Você não usou muito o Technicase com a linguagem que ficou Não. leve. Eu não comprei o e-book, mas eu pegava pelas aulas, pausava e lia algumas páginas lá do que tava lá. E ficou muito bom, porque assim, seguiu uma sequência lógica, né? De primeiro fazer uma introdução, depois explicar plataformas, que a gente sabe que é um monte de coisa, né? Coisas técnicas e depois a parte de narração. Então, assim, ficou ótimo. A didática tá 10, o texto ficou bem escrito. Sim. Então, ficou 10, Marcelão. Tá de parabéns. Agradeço. Muito, muito, muito. Pode falar, João. Eu tentei fazer isso. Então, galera, eu também tentei peguei o fazer e-book. isso que o Igão falou aí. Oi, Marcão, Pode falar. É o delay. É o Vanderlei. Não, pode seguir, João. Pode seguir. Pode. Eu também peguei o e-book e, tipo, para mim é muito mais interessante que ele vem bem explicadinho desde o começo, pelo menos para eu que nunca, assim, tive uma estrutura. Para começar da estrutura, porque eu não tenho formação técnica em áudio, essas coisas, então eu não sabia qual era o melhor microfone, qual era o melhor fone e tal. Acho que ninguém aqui tem 100%, tá? Acho que ninguém tem aqui 100%. Não conta pra ninguém, mas eu também não tenho, não. Ninguém precisa saber disso, tá? Deixa que Sei do Voice Meter, mas meu conhecimento em áudio é zero, tá? Boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque, querendo ou não, você tá postando vídeo no Instagram ou tá fazendo live no YouTube, é importante ter a qualidade. Se alguém tá vendo o seu trabalho e se tem qualidade, às vezes você tem a habilidade, mas o que passa no seu áudio ou no seu vídeo, se não passar qualidade, não passa credibilidade. Então, eu acho muito importante também essa parte aí. Então, é um investimentozinho que você vai fazer que eu tenho certeza que gera um algo mais. Gera mesmo, você tem toda a razão, é isso mesmo. É sobre credibilidade, porque o cara vai olhar e vai falar assim, pô, assim, eu vou ser bem cruel agora, tá? Vocês vão me desculpar, não é muito, né? Eu não sou assim, mas o mercado é. O cara vai olhar e vai falar assim, pô, eu tô vendo esse cara narrar aqui. O cara tá com a camisa igual a minha aqui, tá com a camisa do Superman pra narrar um jogo. O cara tá com a cama toda cheia de roupa amassada atrás. Igual aquele vídeo que eu fiz, sabe? Que eu gravei pro Rios ali, com um fone aqui assim, que o cara tá caindo. Pô, se o cara não tem zelo com as coisas dele, como é que ele vai ter zelo com as minhas coisas?
É isso que o cara pensa. E aí, meu, você pode ser o Osmar Santos. O cara não vai te escolher. Entendeu? Porque o cara vai nessa. Porque assim, antigamente, né, quando não tinha internet, era só televisão. Televisão é imagem. A sua imagem fala sobre você. Eu aprendi isso a duras penas, cara. Porque eu também achava que não tinha a menor importância, mas tem. Infelizmente tem. Então vocês têm que tomar cuidado com tudo, assim, tudo que vocês vão postar. Vocês têm que tomar cuidado com que roupa vocês estão, onde vocês estão, se a barba tá feita, se não tá, se, sabe, se o som é bom. Porque você não precisa ter esse microfone, mas o som precisa ser bom. O som precisa ser bom, minimamente bom. Porque senão o cara fala, porra, mas aí eu não gostei. Porque o cara vai olhar, ele vai olhar tudo. Ele vai ouvir tudo e falar, não gostei. Porque é tanta gente fazendo, gente, que se o cara tiver um tantinho de coisa a mais que a gente, perdemos. É sobre isso. Aí eu faço uma indicação. Vamos fazer, vou indicar. O João aqui é bom. Ouve aqui o que ele fez. Aí o cara vai olhar, vai falar, mas o som. Não, ele narra bem, narra direitinho, tem um bom texto e tal. Pô, mas ele narra com fone esquisito, é meio ruim, não é não? Pô, será que ele tem noção do que é trabalhar com comunicação? Aí os caras já viajam na maionese e tal. É verdade. Pega um cara que tem. E aí, às vezes, a gente perde, sim, pra gente que tem mais grana para investir e tal, perde. Eu já perdi. Acontece. Né? Então a gente tem que se preparar, se programar, como disse o Igor, planejar mesmo, fazer um plano. Peraí, pô, eu preciso de um negócio melhor aqui. Por exemplo, Marcelão, eu já comprei essa luzinha que eu não tinha. Aí. Comprei um tripézinho aqui que eu não tinha para fazer vídeo. Peguem a diferença. Então. Pois é. Parece um fantasma, o Ghostbusters. Não dá, pô. Esse microfone aqui, ele já tem uns 10 anos, tá na hora de trocar, já sei. Então já tá no meu plano para trocar. Então você tem que... Esse fone aqui, não dá para ficar fazendo um live com esse fone aqui, entendeu? Então, assim, tem hora que você tem que perceber e começar a investir, se preparar para investir, porque, cara, é muito injusto, eu acho. Porque na minha cabeça tem se o cara é bom, se o cara não é bom. Na minha cabeça, mas como eu não sou dono de rádio nem de televisão, então a gente tem que se adequar ao que é, né? Fala, Marcão. Então, falando sobre essa questão da qualidade, né, de áudio e imagem, isso é muito importante, eu vivo isso diariamente, porque eu faço muito corporativo, né? Então, muitas vezes a gente transmite para o painel de LED, às vezes faz live, e o que acontece? A imagem pode estar ruim, assim, não muito aceitável, mas se o áudio estiver bom, batata que dificilmente você vai ter muita reclamação. E eu até vou bater no peito aqui, que eu me orgulho muito do trabalho que eu faço na transmissão no meu canal lá de esporte, né? Eu chego nos lugares que eu trabalho muito com várzea, né? E porque a várzea de São Paulo tá aquecida, né? E a primeira coisa que o pessoal fala quando entra na minha live lá no YouTube, o pessoal fala, nossa, o som tá muito bom, tá limpinho, tá gostoso de ouvir, né? Então, além do visual, como você mencionou, a qualidade do áudio é importantíssimo. E eu acho que eu ouvi um comentário seu desse em algum dos seus vídeos aí em algum momento, né? Então, para nós isso é muito importante o áudio, né? É muito importante, porque a gente trabalha com a voz, né? Então você vê que hoje, até já fiz vídeo sobre isso, né? As pessoas acham que a gente tá gritando muito, os narradores todos. Mas não é só isso, é porque melhorou o equipamento. Antigamente, você falava no microfone no estádio com linha LP. Vocês não devem saber nem o que é isso, que é uma TX-RX, é uma linha de telefone. Então você podia se esgoelar de gritar que Sim. até o som que ia chegar do lado de lá, ele ia chegar filtrado, com chiado, com baixa qualidade e tal. Ninguém percebia. Mas os caras gritavam igual, pô. Entendeu? Só que agora, pô, microfone tudo digital, tudo high definition.com.br, não sei o que. Então, pô, até mesa virtual você pode ter com voice meter, por exemplo, que é o que eu uso. Olha a qualidade do meu som. Então, é outra coisa. Fala, Canhão. Antigamente, eu narrava jogos com só ouvir um microfone Lucas do fone de ouvido.
Pode falar. Vai lá, eu delay, Caio, vai lá. Antigamente eu narrava jogos com um microfone assim, de fone de ouvido mesmo. Aí com essa possibilidade de fazer jogos em loco, comprei vários equipamentos assim em questão de um mês. Já era pobre, fiquei mais quebrado ainda, mas valeu a pena. Aí eu comprei um microfone que eu fui fazer o jogo lá em Santo André e deu para ouvir o som ambiente do estádio, a torcida do estádio, apenas com o meu microfone. O som ambiente da torcida xingando, não sei o que, saiu no meu microfone. E lá no estádio lá do Santo André, Bruno? para chegar na cabine, tem um elevador na parte de trás. É um elevador, tem que andar um pouquinho. Entre o espaço lá para ver o campo e o elevador, tem que andar um pouquinho. Sem brincadeira, eu tava lá transmitindo o jogo e dava pra ouvir. Quinto andar. Dava pra ouvir na transmissão. Então esse microfone é muito bom, entendeu? Pra você ver a diferença. E com Foi esse muito fone, caro? que foi R$ 300 o microfone. Pô, R$ 300, se eu não me engano. tá bom, viu? Nessa... Assim, é o preço, pelo que a gente vê por aí, tá bom, viu? Qualidade. Uhum. E o microfone é muito bom mesmo. Legal. Depois, se você puder passar o modelo pra turma, no grupo, Caião, Mando sim, porque às mando vezes sim. alguém lá Uhum. resolve também fazer esse investimento, é legal. O Bruno José Daniel foi onde eu fiz meu primeiro jogo. Foi lá. Ah, olha aí, foi meu primeiro também. Primeiro jogo em loco. Santo André e Mojimirim foi lá. Bruno José foi 2-1 pro Santo André. Fala, Conradão. Uma pergunta para vocês, né? A mesa de som, né? No Mercado Livre não aparece o tamanho. Qual tamanho que vocês compraram a mesa de som? Peraí que eu vou pegar a minha para você ver. Poder saber, por favor. Eu não sei se é só pra vocês, mas eu não tô ouvindo o Conrado. É só pra tu, a gente tá conseguindo ouvir o Conrado. Consegui ouvir também. Então. Ó, essa é uma das mais Falhou, simples que tem. Pra transmissão em casa isso é uma belezinha. Isso aqui eu também acho que foi mais ou menos isso, uns 200, 300 conto, mais ou menos. Mercado Livre. Eu tenho uma dessa aí. É menor até que essa aí, mas eu tenho também. Essa aqui tem 3 canais, acho que tem de 2. Tem aquelas interfaces da Fifine que é ainda menor que essa aí também, que são muito boas. Que é só a caixinha, né, Igor? Isso. Mas o tamanho dela é qual, gente? Só pra ter uma ideia. Deixa eu pegar a minha pra vocês, peraí. O tamanho físico, você fala? Porque senão pode ficar grande. Quase do tamanho de um livro. Só do tamanho de um livro. Entendi. É pequenininho. Tá. É que a câmera tira a dimensão, mas assim, essa comparação acho que é legal. E foi do Mercado Livre mesmo, né, Marcelo? Tem mais uma ali, ó, foi do Mercado Livre. Puta, esqueci seu nome, desculpa. Ele tá sem áudio. Tá sem áudio. Aqui, pessoal, ó. Uma conexão essa é a minha, ó. Agora. Olha aí, ó. Prazer, eu tava ouvindo a live essa só. É a minha. Opa! Bem menor, tá vendo? Tudo bem? Tudo jóia? Prazer, meu nome é Vinícius. Vinícius. Você estava tentando entrar na plataforma? Isso, eu não consegui. Eu posso ficar ouvindo a aula, né, que eu vi anterior, eu fico ouvindo no carro, né? Tá. Aí eu não consegui entrar depois, não deu tempo, mas hoje à noite eu tenho de novo. Tá bom, depois eu dou um toque que eu procuro o Gabriel deve saber o que tá rolando lá. Essa mesinha eu comprei no ano passado, no Mercado Livre, Xenix 302 USB. Ela é bem simplesinha, mas ela cumpre muito bem o propósito dela. E ela minha mão. Olha, menor ainda que a minha. Né? Então, assim, ela é bem simplesinha, ela tem poucas entradas, mas assim, para você colocar a entrada do seu microfone, coordenar o ganho, coordenar ali o grave e equalizar, né? Ela acaba sendo muito boa. E o bom dela também que eu gosto é essa saidinha de áudio dela, né, que é padrão P2. Você consegue ouvir o seu retorno sem atraso, para aquela questão de você se ouvir, né, saber como é que tá a sua voz, não cair na armadilha e achar que tá bom e às vezes não tá, tal. Então é bem legal para quem tem que operar sozinho. Tem USB? Ela é USB. Puta, perfeito. Ela vem com o cabo dela, né, para conectar aqui, aí no PC vai pro USB. Legal, essa aqui também tem aqui atrás, tem duas na verdade, tem essa daqui, que é o que eu ligo mesmo no PC, e tem um USB para pendrive, você pode botar torcida fake aqui e deixar rolando. A única coisa ruim, vamos dizer assim, dela, é que ela
para uma pessoa só, né? Você não consegue colocar 2 microfones, tal. É para você, né? Sim. Como a maior parte dos meus trabalhos até então, né, eram online, então ela funciona bem. Pô, legal. Ó, que puta dica. Depois, se você puder, Vini, bota também no grupo modelo dela. Eu boto o link do Mercado Livre que eu comprei lá. Boa. Uhum. Perfeito. Tá bom? Porque essa aqui o Flash Score que enviou pra gente. Então, veio por eles lá. Fala, João. O Caio mostrou a dele, assim, bem rapidamente. Se tu puder mostrar de novo, porque essa daí é exatamente a que eu ia comprar, esse modelo. Ah, legal. Quer que eu Qual que é? mostre de novo, João? Por Por favor. favor, tipo assim, dá uma review do que tu acha dela. Aqui, ó, ela é muito boa. Deixa eu Qual que é o nome não, acho que dela? não vai dar pra mudar a câmera, mas ó. Da mesa de som, o nome agora eu não vou saber direito, mas eu mando o link pra vocês, ó. Tá, bonito. Tem 2 aqui espaços para pro microfone, esses dois negócio preto aqui. Aí tem os botõezinhos embaixo para retorno, para fone de ouvido. Entendi. Tem uma iluminação também, tem várias coisas aqui. Só É bem não tem pequeno mesmo, mas é equalizador. muito bom. Só não tem equalizador, mas funciona. Isso mesmo. Uhum. É muito bom mesmo. Mas. Aí eu tô usando em todas as transmissões agora, essa mesinha. Ah, tá. Pô, sensacional, gente. Legal, muito bom. Alguém tem mais algo para a nossa live aqui? Ah, Marcão, fala, Marcão. Putz, Marcão, assim, foi uma vontade que me deu de passar adiante o que eu aprendi, porque quando eu fui fazer esse curso com o Flávio lá atrás, quase não tinha. E eu sei que tem gente que faz curso e tal, mas eu queria criar uma comunidade em torno de algo que eu gosto de falar. Eu gosto muito mais de falar disso do que de futebol, para ser bem honesto com vocês. Então, essa era uma oportunidade que eu tinha de criar um grupo, passar o meu conhecimento adiante, ajudar a gente, tornar o negócio um pouco mais acessível, porque esses cursos são muito caros e nem todo mundo pode fazer. Para que a galera que consiga entrar no mercado entre com um pouco mais de formação, porque a galera tem entrado com um nível meio baixo, assim. Então, foi isso, eu juntei o útil ao agradável, eu me desafiei a fazer alguma coisa na internet, porque eu nunca quis mexer muito com isso, mas o mundo de hoje exige que você mexa com a internet de alguma forma. Eu escolhi o tema que eu gosto, porque fica mais fácil para mim. Então, foi isso. Então, eu fui criando um ecossistema, o Gabriel me ajudou a criar esse ecossistema de aula, do grupo aqui, da live lá, a live fechada aqui, coisas para agregar uma turma, entendeu? De repente, o que isso aí vai virar lá na frente, Deus é que sabe. Mas foi isso. Uhum. Fala, Vini. Eu também gosto. Desculpa. Uma coisa que me atraiu na questão do curso foi justamente essa experiência direta de um narrador, que é algo muito difícil. Eu faço narração tem 6 anos, mas só no esporte eletrônico. Né? Legal. League of Legends, Counter-Strike, Valorant, inclusive daqui a pouco eu entro uma transmissão para isso. Bacana. E assim, para a parte de esportes eletrônicos já é algo muito intuitivo. Eu comecei ali por conta própria e fui melhorando, e você vai pegando alguns toques ali de alguns narradores que você tem contato, e é isso, mas é muito intuitivo. Mas me surpreendeu que quando eu quis começar a migrar para o futebol, eu não via muito curso disso. Eram cursos de... Assim, eu fiz o da 360, que era um curso para narração esportiva, que ali teve uma mentoria do Kleber Machado, do Hamilton Rodrigues, esqueci o nome do outro, mas é o Nardini, e a gente teve um conteúdo bem legal, né, o que aproximou bastante, mas a proposta do curso, ela não era feita por um narrador. Isso tem uma diferença muito grande, sabe, nesse sentido. E me surpreendi do futebol não ter tanto isso. E aí, quando eu vi o seu, eu falei, nossa, bacana, né? Precisei esperar um pouquinho para as contas equilibrarem. Aí meu cartão de crédito aumentou o limite, falei, bora. Eu vou fazer aqui. E é um prazer aqui. Porque eu achei, na minha ilusão, de que
Eu achei que na minha ilusão que no futebol eu ia ter um pouco mais de facilidade por conta de a dinâmica do jogo, o teu foco que é a bola, né? Nos esportes eletrônicos, não. Nos esportes eletrônicos é 5 caras de um lado, 5 caras do outro. Cada boneco tem 4 habilidades e um monte de boneco diferente. E acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Em vários pontos do jogo. Enquanto no futebol é só um ponto focal. Mas não, tem toda uma técnica, tem toda uma situação, assim. Isso tem ajudado bastante, né? Então, eu comecei a ver os módulos lá, já vi seus vídeos online lá no YouTube. E tem ajudado bastante. E para mim, assim, só a grande diferença dessa comunidade para um curso é que aqui não acaba. Essa é a diferença. Porque lá acaba, tem um começo, meio e fim. Aqui não, aqui toda hora tem alguma coisa nova, porque a ideia é que seja uma formação continuada mesmo, porque as coisas vão mudando. E isso eu acho que não existe. Isso eu acho que não tem em lugar nenhum. Então a gente cria algo diferente. Fala, Caio. Já passo para o Igor a palavra. Duas coisinhas, em relação ainda a esse assunto, de fato, eu também, eu gosto de falar de futebol e gosto muito de falar de narração, só que é que tá, de narração não tem com quem falar, não tinha, agora tem todo mundo aqui, mas pô, se eu virar pros meus amigos e falar de narração, eles vão falar, legal, não vou debater e tal, Bom legal, pra você. pô, bacana. Então, agora tem o Igor, que a gente fala de narração, fala de web rádio, tem a liga toda, tem os cursos de narração aí que eu fazia, que a gente debate narração, então é muito legal mesmo, assim, agora com a liga, enfim. Mas então, ô Igor, você quer falar desse assunto? Porque eu tenho uma dúvida que não é sobre isso, se quiser falar. Não, pegando o gancho que o rapaz falou, o Rômulo, né? Me lembrou do livro que eu inclusive passei para você, acho que o Marcelão já deve ter lido, sobre futebol americano, Tire os Olhos da Bola. Maravilhoso esse livro. Futebol e qualquer Eu tenho esporte. que comprar esse livro ainda. Futebol e qualquer coisa, até para quem narra, você não pode ficar com os olhos só na bola. Tem muita coisa, ainda mais se tu fizer em loco. Tem, né, as demandas que você tem que cumprir de comercial, tem as outras coisas ali do jogo. É aquilo, tem gente que acha que é só botar o microfone e bora. Não é bem assim, não. Legal. Fala, Caio, qual a sua dúvida? Ô, Marcelo, então a minha dúvida é em relação a estudo para uma narração. Estudo para narrar um jogo de futebol. Porque assim, antigamente eu era muito definido, eu tinha muita certeza ali do que eu ia fazer. Estudar para aquela partida em si, o que tá valendo, que rodada que é, classificação, curiosidades, enfim. Tava muito definido que ia ser desse jeito, essa é a minha forma de estudar para um jogo. Aí, há uns meses, veio aquela narração do Everaldo Marques em Náutico em São Paulo, que ele foi muito elogiado, porque ele narrou o gol de um garoto de São Paulo, esqueci o nome agora, que ele falou que ele não lembro agora, mas ele arrebentou assim na história, né? Rodriguinho, isso, que ele não fazia gol desde 2022, enfim. Depois disso, eu pensei assim, poxa, então eu vou começar a estudar mais em relação aos jogadores, cada um deles, enfim. Tanto que eu ouvi dizer também, o Everaldo Marques falou, que para você fazer futebol americano, você tem que estudar os 52 caras. Todos eles, um a um. 5 Daqui a horas pouco por vai chegar a jogo NFL, aí eu vou... É uma delícia. É uma delícia, nossa. Por isso que voluntário eu não faço mais. Você leva mais tempo estudando do que narrando o jogo. Sim. Exato, porque senão eu vou ficar louco. Até tá NBA, e antigamente... E antigamente, futebol americano, eu seguia o que o Marcelo falava, né? Que ele falou lá no Flow. Estudava o ataque, a defesa, o que aparecia ali, acabou. Agora eu vou começar a estudar dessa forma. Mas aí, então, em Santo André e São José, o jogo que eu fiz em loco, eu estudei os jogadores. Estudei cada um, mas eu peguei informações, por exemplo, fulano de tal, posição, idade, quantos metros e quantos gols ele fez na temporada, enfim, estudei desse jeito e um pouco também do jogo em si. E não tinha tanto espaço, porque a folha inteira foi para falar dos jogadores, de cada um. Não sobrou espaço para falar do jogo em si. Aí eu tô pensando pro jogo de amanhã, que eu vou fazer Corinthians e Bragantino, fazer o seguinte, bom, em uma folha não vai ter como. Não vai ter como em uma folha, porque assim, geralmente eu uso 2 folhas. Uma para colocar escalação, banco de reservas relacionados, e a outra para falar do jogo em si.
não vai dar para usar 2 folhas, eu vou ter que usar 3 folhas. Uma para escalação, outra para curiosidades, estatísticas, informações do jogo, e outra para pegar informações dos jogadores. Estou pensando em fazer dessa maneira para o jogo de amanhã. Aí eu queria perguntar para você, Marcelo, como que você se prepara para um jogo? Como que você estuda? Se você estuda dessa forma, usando 2 folhas ou 3 folhas, enfim, se você estuda para o jogo, curiosidades, é que depende muito também, né? Para rádio, talvez não precise pegar informações dos jogadores porque tem o repórter, mas para televisão, por exemplo, quando tem um momento lá que você usa as curiosidades, enfim, como que você estuda por um jogo de futebol, para uma transmissão, enfim, quantas folhas você usa, enfim. Então, eu tô com uma certa dúvida em relação a isso. Depende muito, a gente em breve, só para vocês terem uma ideia, em breve a gente vai criar uma outra live no canal, em que eu vou me preparar para o jogo e vou mostrar como é que eu faço, que a gente vai fazer o estudo junto, quando eu voltar de férias. Mas cada narrador tem um jeito de fazer, não existe um certo ou errado não, o Caião, porque depende muito do que você quer fazer no ar. Depende muito do que você quer fazer no ar. O Everaldo é o máximo, o Everaldo é o Pelé do negócio, assim, é difícil você alcançar o nível dele, porque tem uma coisa dele, de nerdice dele mesmo, que o cara é um monstro, né? Ele faz o próprio material, eu sei que a Globo tem uma pesquisa dela também, que ajuda, que ela manda, né, um material para eles e tudo mais, mas o Everaldo faz a pesquisa dele dessa forma porque é uma coisa que ele gosta. Eu não sou tão profundo, porque eu já tentei ser igual a ele, já tentei, não consegui. Então hoje eu adapto ao meu estilo. Meu estilo no futebol de campo nosso, é mais emocional, do texto do gol e tudo mais. Então eu prefiro muito mais sentir o contexto daquela partida, e se tiver alguma coisa que seja realmente muito evidente, muito importante ali, eu marco. Então eu não levo papel, eu levo tudo no computador. Eu tenho um software chamado Notion, é um site, é de graça, vocês podem abrir gratuitamente, chama Notion, N-O-T-I-O-N, que é um grande bloco de notas, assim, que você é um Wordzão que fica online e que você... Vamos saber que eu vou usar hoje, inclusive. Eu monto o meu material lá, eu não sei se eu consigo, deixa eu ver se dá aqui para compartilhar a tela, eu acho que dá. Aqui. Desculpa, Marcelo, é um aplicativo isso aí? Tem um aplicativo e tem o site. Você pode fazer pela web normal. Nossa, tá grande, né? Meu Deus do céu. Tá cego, né, o narrador? Então, grande Notion isso aí, hein? Esse é muito bom. Então, assim, para Ferroviária e Avaí, por exemplo, o jogo da Série B, do jogo de hoje eu vou fazer depois da live. Então, eu anoto algumas coisas pontuais, tá vendo? Ó, contexto do jogo, como é que chega o Operário. Aí tem aqui uma fichinha de cada um. Eu faço uma pesquisinha básica de cada um, mas tipo, dos caras que eu sei que vão jogar. Entendeu? Porque eu também tenho que adaptar o meu tempo, eu não tenho também o tempo para fazer tudo do jeito que o Everaldo tem. Né? O Everaldo trabalha só na Globo, né? Faz uma coisa só e tal. Então eu adapto ao meu jeito aqui, o meu jeito é esse. Então, quando eu vou fazer o jogo, eu abro essa tela aqui, eu abro o SofaScore, eu abro o Gol. Eu derrubei a live. Cortou. Derrubei todo mundo? Eu derrubei todo mundo? Não, só você caiu mesmo. Não. Vocês viram a tela? Vimos. Meu Deus do céu, que susto. Melhor aqui do que na transmissão. Então, agora achei que era operadora de luz fazendo graça com o Marcelo. Agora o professor Marcelo Dorf e o Vasco caiu de novo. Pois é. Virei o Vasco. Então, eu abro essa página, eu abro o SofaScore, porque o SofaScore eu tenho o minuto a minuto ali do jogo, as estatísticas. O ogol.com, uma guia para cada time, porque ali tem a ficha dos caras todos, então é só clicar ali e eu sei onde o cara jogou, quantos gols o cara fez, papapá. O GE, para ver noticiário, tem uma notícia aqui, fulano de tal contratou não sei quem. Se tá lá no GE, eu não preciso puxar isso para um material. Tá lá. Eu só tenho que ter internet, né?
Então eu me organizo dessa forma. Então, papel na minha frente é só escalação. E aí, na escalação, eu anoto o principal: altura, quantos gols tem, se é o artilheiro do time, se não é, se é o principal assistente, se não é. É isso. Se tem é o 100º jogo do cara. 100º jogo do cara. Eu boto ali a caneta do lado do nome do peão lá. Mas só. Porque eu, com muito papel, o que acontece? Eu me atrapalho. Então, até eu chegar na informação que eu preciso, o lance já foi. Foi que nem o vídeo que você fez lá no seu Instagram. Antes de ler o guia, o cara procurando. E cadê? Aquilo. Cadê? Exatamente onde é que tá? Então, eu preciso saber onde as coisas estão, né? Para ficar mais fácil para poder anotar. Fala, Marcão, depois o Vini, depois o Gabriel. Só para contribuir aí com o assunto, né? O maior exemplo de escrever demais e se perder, nós temos o Fausto Silva, né? Agora assim. uma coisa especialmente que eu faço, para Dona Maria, se serve como ajuda. E o que eu sou do mesmo jeito. Eu pego as anotações ali, eu estudo o campeonato, as equipes que vão se enfrentar, eu uso ali umas 10 folhas de informação. Só que até o Marcelo fala em um dos vídeos dele, ou foi no e-book, eu não lembro, muitas vezes a gente lê e esperando o momento ali da transmissão, que nem aconteceu na Copa do Mundo lá, que pararam o jogo do nada, né? E aí foram para comercial, voltaram, enfim. Então, muitas vezes a gente vai ler, vai escrever ali e não vai usar, porque falta tempo às vezes, né? Uma técnica que eu aprendi no decorrer da vida e também da faculdade que eu fiz letras, inglês e português, né? Gatilhos de memória, né? Muitas vezes você não precisa escrever tudo ali, né? Mas você coloca uma referência, uma frase que vai te fazer lembrar do assunto, né? Exato. E numa hora de necessidade ali, se você leu, fez o gatilho de memória, na hora certa você não vai procurar nas folhas ali, não, vai vir na sua cabeça na hora ali. É isso aí. Fala, Vini. Eu imagino que isso exige prática, inclusive, né? Não é uma coisa que você vai conseguir de cara. Eu vou fazer a pergunta, eu não sei quanto tempo vai durar a live aqui, mas daqui a pouco eu já vou ter que sair. Já estamos acabando, que eu também preciso sair também. Mas a minha dúvida é o seguinte, eu tô começando a fazer as narrações presenciais agora também, né? Eu fiz minhas 4 primeiras aí nesse último mês, e eu passei por algumas situações que eu vou dizer assim, que eu acho que se um dia se essas coisas derem certo na vida, alguém perguntar como é que foi seu início, eu tenho uma puta história pra contar. Porque a gente tem... Fui fazer futebol feminino, tô focando um pouco mais no futebol feminino, que eu acho que é uma demanda legal. E eu fui fazer São Paulo e Corinthians. A princípio, quando eu tinha me cadastrado, o jogo tava pro Morumbi. Eu moro em Itaquaquecetuba, já é longe. Né? Mas tá tranquilo. 2 dias antes, mudam o jogo pra Santana do Parnaíba. Que é mais longe ainda. Né? Pra quem não sabe, Itaquaquecetuba é zona leste de São Paulo. Santana do Parnaíba é tipo zona oeste de São Paulo, aí vem Barueri, Osasco, aí vem Santana. Mas falei, beleza, né? Não vou queimar minha credencial cedo, vou lá, vamos fazer esse esforço. Chego lá, vou pegar minha credencial, falaram que a gente não ia ter cabine, do nada. Falaram que não tinha contingente pra cabine. Eu falei, mas como não tem, se a gente se cadastrou? Aí o pessoal do estádio falou que a gente tinha que ter entrado em contato com o estádio antes, que a credencial é uma coisa, que o estádio é outra. Eu falei, mas várias vezes que eu vou numa credencial que não é aprovada justamente por excesso quantitativo. Aí falaram que a gente ia ter que narrar na arquibancada. Eu cheguei lá com 2 horas de antecedência, só pude entrar no estádio com 1 hora de antecedência, e falaram que a gente ia ter que entrar na arquibancada. A gente montando equipamento, eu e outras 2 rádios com o mesmo problema, montando ali na arquibancada mesmo, pegando tomada da cabine da TV, juntando extensão e tal, um caos. Obviamente, 30 minutos antes do jogo, a Polícia Militar viu a situação e vetou. Porque eram São Paulo e Corinthians, imagina a gente narrando um gol do Corinthians. Sim. Um golaço do Duda Sampaio, inclusive, né, no meio da torcida de São Paulo. Não ia rolar, a Polícia Militar vetou. Aí depois de muita briga com o estádio, cederam pra gente uma cabine ali que seria do prefeito e vice-prefeito. Bizarro. Né? Só que, nessa hora, uma das 3 rádios já tinha desistido. As outras 2 era a minha, né, que era a Resenha do Interior, e a Donas FC. A gente teve que dividir a cabine. O meu áudio interferia no delas, a dela interferia no meu. A gente, por conta da posição, tanto eu quanto ela tinha ponto cego. E a gente entrou na cabine faltando 5 minutos para começar o jogo.
Meu Monta Deus. tudo, correndo, tudo, tal, não sei o quê. Quando eu olho pro campo e vejo os jogadores, porque não deu tempo nesse caos de ver escalação. Eu fui com a escalação que eu tinha estudado antes. Mas, assim, a escalação estava muito diferente em relação à rodada anterior. Mas, tipo, muito, dos dois lados. Né? Então, a Crivellari entrou no São Paulo, não estava jogando algumas jogadoras titulares do Corinthians, a Johnson só foi entrar no segundo tempo. E eu, assim, meu Deus, quem que são esses jogadores agora? De cabeça, para memorizar de volta, né? A situação. E no meio desse caos. O áudio não ficou bom, a situação não ficou boa. A transmissão não ficou boa, obviamente, foi uma experiência assim horrível, e eu juro que eu voltei para casa falando, eu não sei se eu quero passar por isso toda vez, né? E a única coisa que eu consegui pensar assim, ok, eu preciso fazer óculos, porque eu senti dificuldade de ver o campo. Mas de resto eu senti que tudo ali fugiu do meu controle. Nessas situações de imprevisto, não sei se já passou por alguma coisa tão tensa assim quanto eu passei nesse dia, que dá para arrancar para tentar deixar a transmissão menos caótica possível? Putz, nessa situação tua é muita respiração, né, cara? A gente sempre. Eu já devo ter gravado vídeo disso. Ho'oponopono, galera. Ho'oponopono. Eu costumo pedir, né, quando a gente faz aquecimento de voz e tal, a gente fazer aquecimento de respiração. Você respira contando em 10, expira contando em 10, para você se acalmar. E entender que a culpa não é tua. A culpa é de uma estrutura que, infelizmente, ela foi feita para boicotar o futebol feminino. Porque eles não querem. Eles fazem porque eles são obrigados a fazer. Então, tudo que eles puderem fazer para atrapalhar, eles vão fazer. Né? Como você viu ao vivo. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Então, qual é o aprendizado? Cara, se é um estádio, dá uma olhada no estádio antes, tenta dar uma pesquisada onde é. Não tem estrutura? Tuba. Faz de casa, porque é melhor fazer de casa do que passar por isso. Né? Mas ali aconteceu, e já aconteceu comigo mesmo, já aconteceu. Eu já cheguei na Vila Belmiro uma vez para fazer um jogo com os times entrando em campo, cheguei atrasado, porque peguei trânsito, porque fudeu tudo, entendeu? E você tem que respirar e seguir, e esquecer o que está acontecendo fora, porque o teu ouvinte não sabe o que está acontecendo. Não é legal, você pode até justificar se a coisa está no ar esquisita por causa disso, a gente teve alguns problemas aqui, mas não focar muito nisso também, porque senão você vira um reclamão no ar, o cara que está ouvindo não quer saber, né? E botar na cabeça, não é culpa sua, você está dando o melhor que te permitiram fazer e tocar o jogo para frente. Se você pensar no jogo, na transmissão, dali 10, 15 minutos a coisa vai entrando ao normal e na hora do intervalo você toma água e respira. Não tem muito o que fazer, né? A dica que eu te dou é essa, se, mudou de lugar, para onde foi? Tipo, vou fazer, o jogo passou pro CT de Cotia do São Paulo, não vou lá não. Não vou lá não, porque vai dar ruim e não vou conseguir fazer. Lá você faz na arquibancada, inclusive. Experiência, não vou fazer. Inclusive o Marcelão sabe, eu junto com o Ivan, a gente começou a botar o Dimensão das Minas pra rodar, né? Que depois veio a Cita, veio uma galera. O tanto de perrengue esses últimos anos que a gente passou com credenciamento, e assim, gente, não mudou até hoje. Tem Copa do Mundo Feminina em 27. Não mudou, não vai mudar. Então, a dica que o Marcelo falou, eu compartilho. Vê o local do jogo. Se você já vê que a estrutura é meio precária, tuba, até para sua segurança da preservação da sua estrutura, por exemplo. Porque você fazer da arquibancada, você expõe a riscos. A gente sabe que São Paulo é muito quente. Imagina, você fazer jogo, vamos supor, no Antônio Gomes Martins aqui em dezembro, 40 graus, seu equipamento vai queimar, irmão. Não, assim, Nossa. O medo, na verdade, né? Rio Preto, então... Eu até perguntei pro dono lá da rádio que a gente trabalha, né? O que dá para fazer em uma situação de imprevisto, né? E aí, assim, o medo, com a minha credencial é nova, né? Então, assim, eu vou fazer um jogo, eu falo que vou fazer um jogo, e aí troca o local do jogo, ou o estádio, né? Que tu vai ser novo ali, não tem uma estrutura boa, para eu falar não vou fazer, é algo negativo, vamos dizer assim, para quem tá começando. Talvez. Não, qual o seu nome mesmo? Vinícius, cara, só de você ter ido, tá ótimo. Porque, assim, tem um caso de um rapaz, eu não vou falar o nome por questões éticas, que ia ter um jogo lá, se não me engano, a final da Série C lá do Atlético, no Mineirão. Era pra ele entrar no estádio
até 1h30 antes do jogo começar. Ele foi me entrar no estádio, no Mineirão, meia hora antes do jogo começar. Ele não entrou, ele não foi credenciado nunca mais. Então, só de você ter ido, tá ótimo. Sim, porque é exatamente. aquilo, tem a questão da credencial, mas tem coisas que, assim, você chegar lá, você vê a estrutura, você vê que não dá pra fazer, e aí você fala, deixa quieto. Beleza, entendeu? O negócio é você ir. E aí, nas próximas situações, conversar com o dono da rádio e falar, ó, aconteceu isso, isso e isso. Porque aquilo, no fim, é sempre uma relação de mão dupla de confiança, entendeu? Por isso que é bom sempre você trocar ideia com o dono da sua rádio. Porque é imprevisto, principalmente em futebol feminino, porque futebol feminino é complicado. Isso é complicado pra gente, que é de São Paulo. Imagina um pessoal que faz jogo do 3B da Amazônia. É complicado. Então, não é E bota uma fácil. coisa na cabeça, vale pra todo mundo isso, viu, gente? A carreira da gente é um filme, não é uma foto, tá? Foi um episódio que aconteceu e não fala nada sobre você, entendeu? Fala, Gabrielzão, daqui a Gente, pouco eu vou só me sair despedir também. aqui. Eu preciso sair, que a minha transmissão daqui a pouco vai começar. Vai lá, boa sorte. Beijo Boa pra transmissão, vocês. meu filho. Valeu, Vai lá, gente. Tchau, Vini. Vou narrar joguinho. Manda o link Tchau. lá, manda o Tchau, link. tchau. Mando sim. Tchau, tchau. Valeu. Fala, Gabriel, que eu também preciso ir também aqui para me preparar para o jogo mais tarde. Tá bom. Então, vamos lá. Eu me preparo, né, vendo o quê? Raio-X dos jogadores, né, tudo do histórico, né, do confronto e tal. Pô, eu fui fazer Santos e Desportiva, né, Ferroviária. Pô, eu não sabia que eles tinham, né, se enfrentado já. Então eu olhei lá o histórico, se eu não estou enganado, foi 3 jogos do Santos contra a Desportiva, algo assim. Né? Primeiro foi em 97, aí foi 5-1 na Copa do Brasil lá, enfim. Aí, né, também, né, antes do jogo do Santos, né, eu fiz o jogo do Fluminense contra o Chelsea também, né, enfim. Aí eu peguei o quê? Retrospecto também, né, os fatos, né, da partida, enfim. Eu sou desses. Né? E também eu fiquei acompanhando, né? Porque eu tenho um canal aqui do YouTube, né? Do Raiz Tricolor, né? Que até eu vejo o Elvin de Santos, né? Que é do Felipe Noronha, né? Que é o, digamos assim, o setorista, entre aspas, do Santos. E aí ele até indicou, né? Tá, ver o pré-jogo deles para poder saber mais do time do Fluminense em si. Então, aí eu peguei e acompanhei o jogo, o pré-jogo do jogo do Fluminense contra o Chelsea. E também, né, aí eu anotei as coisas tal, e levei isso para a transmissão. Então, né, me preparei assim, olhando o raio-x dos jogadores, olhando o GE também, o noticiário, e também pegando as coisas do outro lado, do Chelsea. Então, às vezes eu pegava o quê? Né, ia do jornal britânico ali, né, e olhava o noticiário para poder saber, né, e outra, Gabriel, o próprio site do Mundial também tem informação pra caramba, o site da FIFA. Exatamente. Aí, né, quem é o artilheiro do Chelsea, por exemplo, o Pedro Neto ali, também tem o Delep, né, tal. Eu não sei se é Delep ou Delap. Dilap. Como que é? Dilap. Dilap, é isso? Isso. Dilap. Então, né, isso aí é bom tá saber, tá poder falar na transmissão amanhã. Então, Dilap. Então, né, eu pegava esses jogadores aí, dava uma estudada, né, para poder levar para a transmissão, para poder, né, sair bem um pouquinho mais na transmissão, né? Então, isso aí é importante para quem vai fazer o jogo, né, sendo do Fluminense, Chelsea, Santos e Desportiva, sei lá, Corinthians e Red Bull Bragantino, enfim, Palmeiras e Mirassol. Isso aí é muito importante para nós, galera. Fala, Egão. Não, só uma coisa, né? Porque tá todo mundo com fome, né? E, né, a gente tem que botar a vida pra andar. Galera, o Aldo Luiz deu uma dica muito boa pra mim. O papo tá bom. E assim, eu sigo até hoje. Você pega o país de quem tá no elenco, Google Tradutor, coloca o país lá, pá, e o nome do jogador. Aí você coloca no áudio, que aí você vai ver a pronúncia.
Aí é Sim. infalível, que aí você aprende a pronúncia certa dos jogadores. Eu faço muito E isso. é o seguinte, inclusive. tem canal no YouTube que é tem canal só de pronúncia. Então você bota o Sim. nome do cara no YouTube, pronounce, né? É. E aí tem certinho. Tá. E na NFL, o Marcelo que tem uns acessos Joga no tudo grupo igual aí eu. depois. Vou botar. O Marcelo que tem uns acessos tudo igual eu sabe que a NFL é uma delícia. Você vai na página lá do NFL Oh My God e tem lá pronúncia. Você só coloca o áudiozinho e sai a pronúncia do nome. É isso muito mesmo. bom. É maravilhoso. Gente, obrigado, viu, por ter dado aí quase 1h30 de live. Caramba, poxa vida. Muito feliz vocês estarem com a gente aqui, viu? E vamos marcar daqui. Eu vou sair de férias dia 21, volto dia 4. Vou descansar um pouco a cabeça que estou precisando. E depois foco total para a gente retomar essas lives aí com mais frequência. Tá bom? E qualquer coisa, grupo no Telegram, pode escrever que eu estou todo dia olhando lá. Show de bola? Ô Igor, vamos marcar aí um dia da gente se ver, pô, pra gente colocar o papo em dia também. No shopping, em algum lugar de novo. É que assim, agora vai ser difícil ir para Rio Preto por enquanto, mas depois a gente vê. Mais que amigos, friends, agora os dois estão. A gente organiza. Tchau, gente. Fiquem com Vamos Deus colocar aí, o papo Falou, em dia. galera. Valeu. Gente. Tamo junto. Falou, Marcelo. Falou, gente. Valeu.